Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Mateus capítulo 16, versículo 13. Esta pergunta foi feita por Jesus aos discípulos quando eles estavam em Cesareia de Filipe. Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aqui quem vos fala é o pastor Fernando Alberto, e você está em meu canal no YouTube, Pastor Fernando Alberto. Eu quero convidar você para se inscrever neste canal, a ativar o sininho da notificação, a compartilhar este áudio, vídeo, os demais que aqui temos de estudos bíblicos e mensagens bíblicas. Junte-se a nós na propagação do Evangelho e da Palavra de Deus. Juntos somos mais fortes. O propósito deste estudo ou desta palavra de meditação, de reflexão, é mostrar Jesus em cada livro do Antigo Testamento. Você sabia que Jesus, ele está presente em cada livro do Antigo Testamento? Você sabia que nós podemos ver Jesus em todos os livros do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias? Nós podemos ver Jesus. Gênesis capítulo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra no princípio aponta para o início, a cabeça. Jesus, ele é chamado em Efésios de a cabeça da igreja. Jesus, ele também é chamado em Apocalipse o princípio da criação de Deus. Então, quando diz em Gênesis 1 que no princípio Deus criou os céus e a terra, através do princípio, Evangelho de João capítulo 1, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. Em Colossenses capítulo 1, diz que Jesus, ele foi usado por Deus para, por intermédio de Cristo, Deus fez tudo por ele e para ele, para Jesus. Amém? Ainda em Gênesis capítulo 2, versículo de número 18, nós podemos ver Jesus na figura de Adão. Lembra que Adão caiu em um sono profundo e depois ele acordou? O cair no sono e o acordar de Adão é a morte e a ressurreição de Jesus. E nós vemos ainda o casamento de Adão e de Eva, apontando para o casamento de Cristo com a igreja, que aconteceu na cruz do Calvário. Amém? Após a ressurreição de Adão, ele casa com Eva. Após a ressurreição de Jesus, aconteceu o casamento de Jesus com a sua igreja. Você é esposa de Jesus. A igreja é esposa de Jesus. Nós vemos Jesus também em Gênesis 3 como a semente da mulher. Observe que em Gênesis nós vemos Jesus no capítulo 1, versículo 1 em diante. Nós vemos Jesus no capítulo 2, na figura de Adão, versículo 18 em diante. Nós vemos Jesus no capítulo 3, versículo 15
em Gênesis como a semente da mulher. Nós vemos Jesus, ainda em Gênesis, no capítulo 37, na figura de José, sendo vendido por seus irmãos. Nós ainda vemos Jesus em Gênesis 41, versículo 38, na figura de José como governador do Egito. Nós ainda vemos Jesus em Gênesis 43, versículo 9, na figura de Judá, quando Judá se coloca como o fiador de Benjamim. Jesus, ele vem também como a figura de Judá, se colocando como nosso fiador, se colocando em nosso lugar, pagando o preço em nosso lugar. Nós vemos Jesus no livro do Êxodo, no capítulo 3 ao capítulo 4, na figura de Moisés, como o nosso libertador. Amém? Nós ainda vemos Jesus no capítulo 12 do Êxodo, na figura do Cordeiro. Nós vemos Jesus no Êxodo 25, na figura do tabernáculo de Deus. Nós vemos Jesus no livro de Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 7, Jesus na oferta de Deus, a oferta do holocausto, a oferta da paz, a oferta dos pecados, a oferta da flor de farinha, de cheiro suave ao Criador. Glória a Deus por isto. Louvado seja o nome do Senhor. Nós também vemos Jesus na figura de Arão, capítulo 8 de Levítico, sendo consagrado e ungido por Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus por isto. Bendito seja Deus. Nós vemos Jesus no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 15, como o profeta enviado por Deus. Nós vemos Jesus no livro de Números, capítulo 21, versículo 4 em diante, a serpente levantada no deserto. Como nós falamos, nós vemos Jesus em Deuteronômio como o profeta enviado por Deus. Deuteronômio 18, 15. Nós vemos Jesus na figura de Josué, aquele que nos leva para a terra prometida, aquele que nos trouxe a salvação. Nós vemos Jesus também, ainda em Josué capítulo 5, como o nosso capitão, o capitão da nossa alma. Glória a Deus por isto. Nós vemos Jesus no livro do Juízes, no livro dos Juízes, como o nosso juiz, que derrota os nossos inimigos. Nós vemos Jesus no livro de Ruth, como Boaz, o nosso resgatador e o nosso esposo. Glória a Deus. Ruth capítulo 3, versículo 10 ao capítulo 4, nós vemos Jesus na figura de Boaz, aquele que nos resgata e aquele que é o nosso esposo. No livro de 1 e 2 Samuel, nós vemos Jesus na figura de Samuel, o menino oferecido a Deus para servir a Deus, para viver para Deus.
e como o profeta de Deus. Nós vemos Jesus no livro de Reis, 1º e 2º Reis, como o nosso rei soberano, o Rei dos Reis. Nós vemos Jesus no livro de 1º e 2º Crônica, também como nosso rei, o rei soberano, o rei que está acima de todos os reis. Nós vemos Jesus no livro de Esdras como o restaurador do templo, o nosso restaurador, o que restaura a nossa vida. Nós somos templo de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. E Jesus é aquele que é usado por Deus para restaurar o nosso templo, para restaurar a nossa vida. Nós vemos Jesus no livro de Neemias como o copeiro que é enviado por Deus debaixo da autoridade de Deus para restaurar os muros caídos. Muro fala de uma vida de oração, de uma vida de dedicação e comunhão com Deus. Amém? Palavra de Deus, ela vai nos mostrar no livro de Neemias capítulo 2, que Neemias, ele recebe carta do rei. Carta fala de autoridade. Glória a Deus. Neemias, ele foi enviado pelo rei, debaixo da autoridade do rei, para reconstruir os muros de Jerusalém. Jesus, como o copeiro de Deus, ele é enviado para a minha vida e para a tua vida, para restaurar a nossa vida, para restaurar a nossa comunhão, a nossa intimidade, a nossa vida de oração e dedicação a Deus. No livro de Esther, nós vemos Jesus na figura de Esther, o que alcança a graça perante o rei para nos livrar da morte. Jesus, nós vemos ele no livro de Esther como o que nos livra do poder da morte. Glória a Deus por isto. Lembra que Esther, ela alcançou graça perante o rei, e por intermédio de Esther, os judeus não foram mortos por Amã? Isto mesmo. Jesus, ele fez isto. E Deus, por intermédio de Cristo, nos livrou do poder da morte. Hebreus 2,14 diz: e como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte livrasse os que tinham, livrasse os que estavam debaixo do poder da morte. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele nos livrou do poder da morte, como nós falamos em Hebreus capítulo 2, versículo 14, e como os filhos
participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Jesus, ele é visto no livro de Ester, capítulo 5, como aquele que mediante a graça de Deus, que mediante o cetro de Deus, nos livrou do poder, do império, do domínio da morte. Glória a Deus por isto. Louvado seja Deus. Em Jó, nós vemos Jesus como o nosso Redentor. Jó 19:25 está escrito. Jó, capítulo 19, versículo de número 25, diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive. Jesus, em Jó 19:25, ele é visto como o nosso Redentor, aquele que nos liberta, aquele que nos resgata. Glória a Deus por isto. No livro dos Salmos, nós vemos Jesus em vários salmos. No Salmo 2, nós vemos Jesus como o Rei vitorioso. No Salmo 22, nós vemos Jesus como o Messias que vem para sofrer e vencer, o vitorioso, aquele que triunfa, aquele que vence. No Salmo 23, nós vemos Jesus como nosso Salvador. No Salmo 45, nós vemos Jesus como unido à igreja, o esposo da igreja. No Salmo 91, nós vemos Jesus como aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Em Provérbio, nós vemos Jesus como a sabedoria de Deus, do capítulo 1 ao capítulo 3 e o capítulo 8. Em Provérbio, nós podemos ver Jesus como a sabedoria de Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Em 1 Coríntios 1:25, fala que Jesus, ele é a sabedoria de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1. É o versículo 24. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24, diz assim: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Louvado seja Deus. Glorificado seja Deus. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele, de Deus, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Provérbio capítulo 1 ao capítulo 3 e o capítulo 8 nos apresenta Jesus como a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes,
no capítulo 8, nós podemos ver Jesus como o rei sábio, aquele que reina com sabedoria divina. Em Cantares de Salomão, nós podemos ver Jesus como o esposo amado da igreja. Jesus é o teu esposo. Ele não vai ser o teu esposo. Jesus, ele não vai ser o esposo da igreja. Jesus, ele é o teu esposo. Glória a Deus por isto. Louvado seja o nome de Jesus. Em Isaías, nós vemos Jesus em alguns capítulos, como por exemplo no capítulo 9, nós podemos ver Jesus como o príncipe da paz. No capítulo 7, o Emanuel. No capítulo 42, o servo sofredor. No capítulo 53, o Cordeiro, aquele que levou as nossas dores, as nossas enfermidades, aquele que nos trouxe a paz. Glória a Deus por isto. Aquele que foi moído por cada um de nós. Em Jeremias, nós vemos Jesus como o renovo de Deus. Jeremias 23 e 5. Em Lamentações, nós vemos Jesus como o profeta que chora e intercede por nós, aquele que se compadece das nossas mazelas, da nossa miserabilidade, da nossa dor, do nosso sofrimento. Jeremias, ao ver Israel em ruína, ao ver Jerusalém assolada, destruída, Jeremias, ele lamenta. Aí diz, Lamentações de Jeremias. Jeremias, ele sente a dor do povo de Deus. Jeremias, ele sente o que o povo sente. E nós vemos na figura de Jeremias, em Lamentações, Jesus, aquele que sente a nossa dor, aquele que se compadece do nosso sofrimento, aquele que chora, aquele que está conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. No livro de Ezequiel, nós vemos Jesus na figura do Filho do Homem, a criatura humana que abraçou o sonho, o projeto de Deus. Ezequiel, ele tinha um sonho antes de ser profeta. E o sonho, propósito, objetivo de Ezequiel era ser um sumo sacerdote. Era ser um sacerdote de Deus. Veio Deus e mudou todos os planos, projetos e sonhos de Ezequiel. E levantou Ezequiel como profeta e o enviou aos cativos em Babilônia. Nós vemos Jesus na figura de Ezequiel. Quando Deus, ele vai chamar Ezequiel de filho do homem, Deus está chamando ele de criatura humana. E Jesus, ele veio ao mundo como uma criatura humana e enviado aos cativos para trazer a mensagem de Deus. Glória a Deus por isso. Nós vemos Jesus também no livro de Daniel como o quarto homem da fornalha. Nós vemos Jesus no livro do profeta Daniel
como o quarto homem da fornalha, aquele que está comigo e contigo na fornalha, no fogo. Nós vemos a figura de Jesus no livro de Oséias como o esposo fiel, capítulo 1 ao capítulo 3 do profeta Oséias. Aquele que não se separa de nós. Louvado seja Deus. Nós vemos Jesus ainda no livro de Oséias, o que nos sara e nos ressuscita. Através da morte e da ressurreição de Jesus, Deus nos sarou e nos ressuscitou. Louvado seja Deus. No livro de Joel, nós vemos Jesus como o profeta do avivamento, aquele que trouxe o derramado Espírito Santo, aquele que veio para avivar, para animar a minha vida e a tua vida. Nós vemos Jesus no livro de Amós como aquele que carrega os nossos fardos. No livro de Obadias, nós ainda vemos Jesus também como aquele que carrega o nosso fardo. No livro de Jonas, nós vemos Jesus como o missionário e salvador dos gentios. No livro de Miqueias, nós vemos Jesus como aquele que existe desde a eternidade. Miqueias capítulo 5. No livro de Naum, nós vemos Jesus como nosso juiz. No livro de Abacuque, nós vemos Jesus como o profeta do avivamento. No livro de Sofonias, nós vemos Jesus como nosso Salvador. No livro de Ageu, nós vemos Jesus como o nosso restaurador. No livro de Zacarias, nós vemos Jesus como aquele que trouxe o reino da graça de Deus. Capítulo 14 de Zacarias. Aquele que é a fonte de água viva. No livro de Malaquias, nós vemos Jesus como o sol da justiça. Malaquias capítulo 4, versículo 2. De Gênesis a Malaquias, nós podemos ver a figura de Jesus Cristo. Em cada livro, Jesus ele é apresentado de uma forma diferente. Glória a Deus. Assim é na minha vida. Eu não sei qual é a tua necessidade. O que você quer que Jesus seja para você. Ele está disposto a ser. Amém? Que Deus continue te abençoando. Curta, compartilhe. Eu quero lhe convidar a se inscrever neste canal. Eu quero lhe convidar a unir-se a mim, a este canal, na propagação da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. E que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Este é o canal Pastor Fernando Alberto, um canal voltado para a pregação e o ensino da palavra de Deus.